Bom, eu vou falar bem devagar, então. Acredito que dê para entender. Bom, é difícil falar de 14 anos de projeto em 10 minutos, né? Mas eu vou tentar trazer os principais aspectos, né? Venho falar sobre o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo, Amazona vinasse, no Parque Nacional das Araucárias, né? É importante lembrar que o papagaio de peito roxo é uma espécie ameaçada de extinção, que vive em um ambiente que também é ameaçado de extinção, que é a Mata Atlântica, né? Mais especificamente a floresta de Araucárias, né? Que é um pinheiro brasileiro. Então, é, aqui nós temos duas frentes, né? Que é tentando trazer de volta o papagaio de peito roxo à região, né, que é o sul do Brasil, oeste do estado de Santa Catarina. Ele não foi extinto completamente no país, mas na região do Parque Nacional das Araucárias ele foi extinto. Então, o objetivo do projeto é trazer de volta, né, reintroduzir essa espécie nessa região e também dar uma segunda chance, né, de vida, a liberdade para animais que nasceram, ou animais provenientes de cativeiros de forma geral, né? Nós tínhamos, pudemos ver uma grande quantidade de animais, de papagaios em cativeiro, principalmente pelo interesse do tráfico de animais, né, por ser um animal de cores chamativas e que consegue reproduzir alguns sons, né? E os principais objetivos do nosso projeto é reabilitar os animais que vieram de cativeiro, fazer a soltura desses animais, liberar esses animais e continuar o monitoramento também em conjunto com a educação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico com a comunidade da região. O local de estudo é o Parque Nacional das Araucárias, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre os métodos em cima dos objetivos. O primeiro é a reabilitação, né? Reabilitação de animais que vieram de cativeiro, sempre fazendo a avaliação sanitária, genética e comportamental. A comportamental é a mais importante, né, nesse caso, pois são animais que tiveram o histórico com o ser humano, então precisamos sempre observar se ele está voando bem, se ele sabe encontrar o próprio alimento sozinho, se ele reconhece o próprio alimento sozinho, se ele reconhece os predadores, né, diferente do caso que nós tivemos na segunda apresentação. Aqui nós temos rapinantes, por exemplo, então a gente precisa que eles entendam o que são os seus predadores e saibam se defender. Também nós temos na soltura, né, a soltura, nós tivemos 13 eventos de soltura, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? E após a soltura, a gente faz um monitoramento. Nas primeiras solturas, tentou-se utilizar a radiotelemetria, mas percebeu que ela não é tão eficiente, né, pelo deslocamento dos animais e pela altura que eles voam, e também pelo alto custo, né? Já foi tentado utilizar drone também, não é o drone termal, o drone normal, mas hoje o monitoramento ele é feito de maneira ativa, com a equipe de campo, né, que sempre faz pontos de observação nas áreas de soltura, mas principalmente com a comunicação direta com a comunidade, né, que quando faz o avistamento dos papagaios nas áreas de soltura, nos enviam mensagem, né, pelo WhatsApp, ligam ou pelas redes sociais. Então, a gente sempre está registrando esses animais e a população nos ajuda também a fazer o monitoramento. Então, além, do monitoramento, nós também temos algumas outras atividades em conjunto com a comunidade, né? Eu vou trazer só alguns números aqui para nós observarmos os resultados. Então, desde 2010, 13 solturas, 503 indivíduos reabilitados, mas nem todos foram aprovados naquelas avaliações, principalmente as comportamentais.
Nós já fizemos a soltura de 256 papagaios de peito roxo na região do Parque Nacional das Araucárias, sempre tentando manter o monitoramento, né, utilizando as estratégias que eu falei atrás. E eu vou trazer algumas outras atividades que nós fazemos em conjunto, né, com o monitoramento dos animais, tentando trazer a comunidade para o nosso lado, tentando utilizar a comunidade como um parceiro no monitoramento e cuidado com os papagaios. Hoje, uma das nossas frentes é o Vem Passarinhar, que é uma atividade que a gente chama a população em geral para fazer a observação de aves. Hoje a gente já sabe que a observação de aves é uma atividade que vem crescendo no mundo todo e todo mundo já reconhece os benefícios que ela traz. No sentido socioeconômico, desenvolvimento socioeconômico da região, nós tivemos o projeto das Amigas dos Roxinhos, que através de mulheres artesãs, elas fazem artesanato baseado no papagaio de peito roxo e conseguimos proporcioná-las um aumento de 62% da sua renda mensal. Então, elas produziam o artesanato, nós fazíamos a venda e todo o dinheiro era destinado para elas. Então, elas nos ajudavam com a comunicação e ah, em espalhar as informações e a gente ajudava ela no desenvolvimento econômico também, né? E também sempre tentando ter como aliado, né, ter como parceiros os órgãos ambientais, né, por exemplo, o ICMBio, que faz a gestão do Parque Nacional das Araucárias. Nós temos as prefeituras das duas cidades que o Parque Nacional das Araucárias cobre, que é Ponte Serrada e Passos Maia, também como nossos parceiros. E aqui vai uma discussão. Nós temos fotos tanto da educação ambiental feita nas comunidades, não só nos ajudando no monitoramento e trazendo esse feedback sobre o avistamento dos papagaios, mas também nós aproveitamos esse tempo e esses encontros para conversar um pouquinho com eles sobre a importância da preservação do papagaio, trazer os motivos por qual o papagaio foi extinto na região, né, principalmente o tráfico de animais e o desmatamento, como eles podem, o que que eles podem fazer quando eles encontram um papagaio, principalmente nos avisar. Aqui nós temos os artesanatos produzidos pelas Amigas dos Roxinhos, né? E também a educação ambiental é muito presente nas escolas. Nós todos os anos estamos presentes nas escolas. Nós, além de eventos diretamente com as crianças, nós fazemos um treinamento com os professores da região, com os professores das escolas, né, aplicando o kit de atividades, que é um kit interdisciplinar com algumas atividades que trazem todo esses temas ambientais e principalmente rodeado ao papagaio de peito roxo, né? A importância que ele tem na dispersão de sementes, por exemplo, né? E trazendo uma reflexão aqui se é possível reabilitar animais que vieram de cativeiro, né? É uma situação que a gente vê bastante, inclusive aqui nas nossas apresentações. É possível, sim, né? É possível dar uma segunda chance de vida a esses animais para eles poderem viver livres, mas sempre precisamos lembrar que a reabilitação precisa ser bem feita, né? Pensando em todos os aspectos e dificuldades que os animais encontrarão na natureza e como a gente pode ajudá-los a superar e entender esses desafios, né? Como observando se ele vai voar bem, se ele reconhece o próprio alimento, se ele consegue buscar água sozinho, se ele consegue eh, se afastar de predadores, se, como ele faz para se afastar da população também. Aqui nós fazemos a soltura no Parque Nacional das Araucárias, mas temos registros de animais que chegam perto da cidade. Então, nós estamos sempre monitorando para ver se eles não estão correndo risco de vida em relação a animais domésticos, fiação e o próprio ser humano. É claro que 10 minutos fica curto para a gente poder falar de tudo, né? São 14 anos de projeto, são muitas atividades que já foram realizadas. Então, aqui eu trago o nosso Instagram, que estamos postando diariamente,
nossas atividades de campo, atividades, né, junto às escolas e outros órgãos também. Nós deixo aqui também o QR Code com o nosso site para vocês conhecerem a nossa equipe e outros projetos. Hoje o Silvestres SC também trabalha com outras frentes, não só o papagaio de peito roxo, né? Vou citar o exemplo aqui do projeto de reintrodução do bugio ruivo na ilha de Santa Catarina, que já tivemos 2 solturas também. Convido vocês a conhecerem o projeto do bugio ruivo também. Tá? Então, acredito que posso encerrar a apresentação por aqui. A Vanessa Canaã, que é à frente desse projeto, né, a grande responsável pelo início do projeto e hoje também é responsável por todas as frentes. Ela também está no chat aqui, pode me ajudar a responder as perguntas. Muchas gracias, Clayton. Thank you, Clayton. And your timing was perfect. Do we have any questions? I'll start with one and others can appear. What genetic analyses were done and what were you worried about as far as genetics goes? A análise genética, né, ela é importante para quando a gente vai fazer a soltura, a gente não, como a gente está pensando no local estimado, que é o Parque Nacional das Araucárias, não é uma região total, a região do país, de um estado geral, né, a gente precisa sempre pensar se a gente está trazendo, está levando uma variabilidade genética importante para a região, né? Se não são indivíduos próximos geneticamente que vão se encontrar e vão manter uma variabilidade genética baixa. Então, a gente precisa criar uma população estável que vai se perdurar, né? Eu vou citar um outro ponto disso também, que o papagaio de peito roxo ele foi extinto na região do Parque Nacional das Araucárias, mas na região como um todo, que é o oeste de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, e ainda há registro em outras cidades. Então, nós estimamos que alguns indivíduos tenham migrado para essas outras regiões que já têm grupos maiores de papagaio de peito roxo. Então, ele pode ter ingressado um outro grupo selvagem, naturalmente, podemos dizer assim. Okay. And did you... Dale? Sorry, Don. If you guys have any questions that you want me to answer in English as well, I can help. Okay. Were any individuals descartados not released because of their genetic makeup? No. Okay. The main reason they were not released is usually behavior. It usually has something to do with flight abilities. The genetics, just to complement what Clayton was saying, the genetics is not a criteria for release. It's more of an understanding of what's going on and having also a genetic bank. So in the cases where we were able to find chicks born in the wild, we were able to collect samples. We were actually able to distinguish like who could be the parents. Because in the beginning of the project, we didn't use the metals. So it was really hard after a while to recognize individuals. And we were able to use this tool to identify parents, the parents of the chicks. Nowadays, it's much easier because of the metals. And somebody asked if it was Cristina that did the analysis. It wasn't. She's our partner as well, but the first part of this project was done by one of her students. And now we have a new partnership with the University of Santa Catarina, which is done by Andrea Marrero. Okay, very good. And what has happened to the 250 birds that were not released? Clayton, você quer responder ou posso responder? Não, pode responder também, sem problema. Tá. Okay, so I'll answer in English. If with the animals that do not meet the criteria for release, they're actually they're not ours. They belong to the government. So the government decides what happens to them. Usually what we do is that we look for zoos and other institutions that are licensed to receive these animals. And we suggest to the government that they send these animals to these institutions. And usually they think it's a good idea as long as the institutions have their license in time and everything like that.
And some of these institutions actually have become partners of the project. So they have actually given the animals that were able to go through the rehabilitation and release, and kept animals that were not able to go back to the wild. So a lot of zoos are now partners with the project in that way. Great. Which criteria did you use for determining which birds could and could not be released? The ones that Clayton mentioned, mainly we have to do over 10 laboratory exams that are in our normative instruction, like that is written by IBAMA, which is the federal government in Brazil. And so it depends on the time. Like we're talking about a 40-year project. Behavior. So, I'm more interested in what you use now for behavior. Okay. Mainly if they are able to improve their flight abilities. So in the beginning of the project, we do not have, in the beginning of the project, we actually try to rehabilitate as far as flight abilities go. And then we noticed that some animals that do not have some flight characteristics did not improve over time. So in the beginning, we used to do like heavy scores in the beginning of the rehabilitation process. Then every day we did training for different types of periods of time during the day. And then we redid the behavior test to see if these scores actually changed over time. And so we developed our methodology to improve training flight abilities. But we realized that some parrots, even with the training, did not reach the type of flight that they needed to survive, because this was also connected to what we're seeing in the field. So after release, we saw that a lot of animals in the beginning of the project were either going to the floor or being close to domestic animals, which was our main threat in the beginning. And then we started noticing what was happening in the field and adjusting our rehabilitation techniques. So we would be looking for different characteristics. So nowadays, our biggest problem is actually natural predators. We don't have many problems with domestic animals anymore. So flight is one of the main behaviors that we look for. We also do training to avoid humans, and we also have some good responses, but humans have to be trained as well, because we can do all the training we want in captivity, but if the humans in the release area do the opposite of what we're doing, they're training the parrots to do everything wrong back. So we train parrots and we train people. And we actually have a really good community that supports the parrots and the project. And of course, the majority of people. So I would say that the human avoidance training is a double training with humans and animals. And as far as like behavior, like feeding behavior goes, we also give them food in their wild state, so they learn not only to recognize, but how to manipulate these items, especially the araucaria seed, which is a really hard seed. And in captivity, most of them are used to eating sunflower seeds, which are very soft. So it takes them a while to be able to open an araucaria seed and so on. So we look at different behavior traits, and we change the techniques according to what we're seeing after release. Muchas gracias.